falar um pouquinho nessa manhã sobre como que o Evangelho tem uma conexão com a Páscoa. Como que o Evangelho e a Páscoa têm uma conexão. Quando João Batista ele começa o seu trabalho de preparar o caminho para o Senhor, ele começa apontando Jesus como o Cordeiro de Deus. Essa coisa está mais quente, né? João capítulo 1, versículo 29, João Batista aponta Jesus como o Cordeiro de Deus. Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse apontamento de João Batista mostra justamente essa conexão. Quando você olha, por exemplo, para Êxodo capítulo 12, no episódio onde o anjo da morte está passando sobre a nação, você vai ver que o que salvou o povo de Deus foi justamente o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro colocado nos umbrais das portas. Isso fez com que o povo de Deus fosse conservado, não fosse ferido. Então tudo isso nos aponta para essa ligação. Por isso que é importante, irmãos, nós nos aprofundarmos no entendimento do genuíno Evangelho. Nós falamos na semana passada, só recapitulando rapidinho, nós falamos na semana passada que o Evangelho, as boas novas, elas são muito mais do que boas vibrações. As boas novas são muito mais do que um pouquinho de ânimo para você viver. Nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho, ela tem um conteúdo específico. A mensagem do Evangelho não pode ser uma mensagem aleatória, ela precisa ter um conteúdo específico. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela deve ser definida exclusivamente pela palavra. A mensagem do Evangelho está contida nas Escrituras. Não existe Evangelho fora da Bíblia. Todo Evangelho fora das Escrituras, irmãos, é falso. Todo Evangelho que não tem origem nas Escrituras é falso. Tudo que fazemos fora das Escrituras não pode estar dentro do Evangelho, porque o Evangelho de Cristo está contido nas Escrituras. Amém? Então cabe a cada um de nós que vivemos nesse tempo redescobrir qual é a mensagem contida nas Escrituras para os nossos dias. Como eu vou olhar para a Bíblia e como eu vou encontrar na Bíblia uma mensagem contida no Evangelho para o tempo que nós estamos vivendo. Então pesa sobre nós como igreja, pesa sobre nós como a igreja desse tempo, trazer clareza com relação às Escrituras para essa geração. Há uma responsabilidade sobre a igreja de Jesus, de fato, irmãos, de trazer clareza. Então nós precisamos ter essa preocupação, entre aspas. A minha maior preocupação não é que você saia daqui animado. Eu não quero que você saia daqui com as emoções. Eu quero que você saia daqui entendendo. Por isso nós nos esforçamos para trazer clareza com relação ao Evangelho. Então eu queria que você lesse comigo o capítulo 8 de Atos. Eu quero falar um pouquinho de qual deve ser a postura da igreja diante dessa geração que nós estamos vivendo. Atos, o contexto aqui, talvez a partir do versículo 26, provavelmente você já leu, mas se você ainda não leu, o contexto aqui é que Deus estava usando Filipe em Samaria, e Deus estava fazendo algo profundo em Samaria. Deus estava, irmãos, tocando aquela região, pessoas estavam sendo curadas, o Espírito estava tocando pessoas, homens estavam se convertendo. A Bíblia fala de um mago, de um mágico, que foi tocado pelo Espírito. Então estava vendo o que eu costumo dizer, o que eu costumo chamar de avivamento em Samaria. O que Deus faz? Deus pega Filipe, o agente do avivamento de Samaria. Deus pega Filipe, tira ele do meio desse avivamento e leva ele para um deserto. E aí ele se encontra então com um homem, e a Bíblia diz que esse homem estava lendo as Escrituras. Agora eu quero que você leia comigo o versículo 30.
Versículo 30 fala assim, em Atos capítulo 8, versículo 30. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Só esse versículo que eu quero ler com você. Então, ele é levado, não é? Ele é levado para diante desse homem, que está lendo as escrituras sozinho. E aí, Filipe demonstra uma preocupação. A preocupação é: você está entendendo o que você está lendo aí? Eu penso que isso nos ensina algo. Isso nos ensina, irmãos, que somente uma leitura isolada da Bíblia não vai promover a transformação que nós precisamos. Nós estamos falando de um homem que estava sozinho lendo a Bíblia. Ele estava tendo contato com um livro. E quando Filipe chega, a preocupação de Filipe é: você está entendendo? Porque somente a leitura não transforma. O que transforma é o entendimento. Ler simplesmente por ler, você pode ler qualquer livro. Eu não quero olhar para as escrituras e simplesmente fazer uma leitura forçada, para marcar um xizinho lá na minha leitura bíblica diária. Eu não quero ler a maior quantidade de capítulos por dia, para mostrar que eu sou um bom leitor das escrituras. A ideia não é que você leia muitos capítulos, a ideia é que você entenda o que você está lendo, por mais que você leia 2, 3 capítulos. Então, a ideia é buscar entendimento. Então, nós temos aqui um homem que além de ser um curioso, ele estava, irmãos, perplexo ao estudar as escrituras, em busca de esclarecimento, em busca de esperança. Essa leitura começou a cativar o coração daquele homem, ao ponto dele se dedicar, mesmo em meio a uma trajetória, mesmo em meio a uma viagem. Então, eu, acionando aqui o mundo de Bob, eu penso que ele mergulhou, e a sua imaginação foi levada, irmãos, para um nível muito profundo. Ele começou então a ter fome pelas escrituras, mas o problema é que ele não conseguia captar o significado pleno do que estava escrito. Ele, apesar de estar lendo, ele não tinha entendimento. Então Filipe vai e interrompe a leitura dele e demonstra qual que deve ser a nossa postura diante dessa geração. Qual deve ser a nossa postura diante de uma geração que está tendo contato com a Bíblia, mas que não está tendo entendimento? A postura deve ser: será que você está entendendo o que você está lendo? Irmãos, a minha função como mensageiro de Deus, como pastor nessa casa, não é outra, a não ser trazer entendimento e clareza sobre o que está escrito. Não é minha função convencer você de nada. Não é minha função levar você a sentir alguma coisa. A minha função é trazer entendimento. E nós falamos várias vezes sobre isso aqui. É muito perigoso você andar num ambiente de entendimento. É muito perigoso você estar num ambiente onde a palavra está sendo esclarecida. Porque quando você alcança o entendimento, quando você consegue entendimento, você perde as suas muletas, você perde as suas desculpas. Quando você entende, você não pode mais usar como argumento que você não cumpriu porque não sabia. Então, um ambiente de esclarecimento, um ambiente de entendimento, é um ambiente muito perigoso para aqueles que não querem viver o que está escrito. Eu aconselho você que, se você não tiver um profundo interesse em cumprir o que está escrito, você sair do ambiente. É um conselho de amigo. É porque eu gosto de você que eu estou falando isso. Porque você não vai ter mais a desculpa. Cara, mas por que você não viveu isso? É porque eu não sabia. Sabia que naquele dia você estava naquela reunião. Aquele dia você teve clareza. Naquele dia alguém saiu do meio da multidão e foi para um lugar isolado para trazer esclarecimento para você, para trazer entendimento para você. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então esse questionamento de Filipe, ele é muito pertinente para o nosso tempo. Ele é muito, nos dias que nós estamos vivendo, esse questionamento é muito válido. Essa deve ser a principal preocupação de todo aquele que é responsável em ministrar o verdadeiro evangelho.
Você está tendo clareza do que você está lendo? Você está tendo entendimento? Será se nós estamos, irmãos, tendo de fato, se nós estamos de fato conseguindo extrair das Escrituras os princípios que, quando posto em prática, irão transformar nossa vida? Ou nós estamos lendo a Bíblia somente como mais um livro? Porque quando eu leio a Bíblia sem entendimento, eu só leio um livro. Mas quando eu leio a Bíblia com entendimento, não sou eu que leio a Bíblia, é a Bíblia que lê a minha vida. Não sou eu que tento ir lá para tirar dela coisas boas, mas é principalmente ela que vem aqui arrancar de mim as coisas ruins. Vocês estão entendendo isso? Esse homem poderia ler o livro de Isaías a vida toda, e talvez isso não iria surtir efeito na sua vida, mas porque Filipe saiu de um avivamento, saiu de um lugar, foi até ele, e trouxe esclarecimento, trouxe entendimento. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que esse homem mudou, a vida desse homem mudou. Então será que nós estamos tendo clareza do verdadeiro Evangelho? Será que nós estamos tendo, irmãos, entendimento do genuíno Evangelho? Olha só o versículo 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes o quê? Você fala? As boas novas de Jesus. Preste atenção. Filipe tem um grande desafio, que é transformar a leitura em um entendimento. O desafio de Filipe é fazer com que aquele homem não tenha acesso apenas a um livro comum, mas trazer esclarecimento sobre o que aquele homem estava lendo. E como que Filipe faz isso? Como que Filipe traz clareza? A Bíblia diz que ele faz isso pregando as boas novas. O que que Filipe faz? Filipe simplesmente prega o Evangelho. O propósito era trazer clareza para aquele homem, amém? O propósito era fazer com que aquele homem tivesse, irmãos, um entendimento do que ele estava lendo. E o que que Filipe faz? Ele simplesmente prega o Evangelho. Sabe o que eu entendo com isso aqui? É que, meus irmãos, a pregação do Evangelho é suficiente para trazer clareza sobre todos aqueles que não têm entendimento do que está escrito. A pregação do Evangelho é suficiente. Nós não precisamos de mais nada além da pregação do genuíno Evangelho. Quanto mais usarmos de subterfúgios, irmãos, para tentar trazer entendimento do Evangelho, mais nós corremos um risco de dificultar o seu entendimento. Estava conversando com os irmãos esses dias. A nossa função é simplificar o Evangelho. Então o que que Filipe faz? Filipe simplifica o Evangelho. E o resultado disso é que o eunuco entende o Evangelho. Pronto, é suficiente para que aquele homem tivesse sua vida transformada. Vocês estão entendendo isso? Então sabe do que nós precisamos nesse tempo? Nós precisamos de mensageiros que possam simplificar o Evangelho. Porque, irmãos, se não houver quem simplifique, dificilmente haverá quem entenda. A impressão que eu tenho é que o Evangelho está ficando cada vez mais complicado. Nós estamos querendo pregar um Evangelho complexo demais, de um Cristo que é muito simples. Nós sentamos, nós ouvimos, mas nós não entendemos. E se nós não entendemos, irmãos, não há transformação. Se nós não entendemos, não há prática. Você não tem como praticar algo que você não entendeu. Eu tinha um chefe, que todas as vezes que ele me dava uma ordem, ele falava assim: Rogério, eu quero que você faça isso, isso e isso. Tá bom? Repete para mim, o que eu quero que você faça? Aí eu falava, isso, isso e isso. Aí lá, tá certo. Entendeu? Entendi. Ponto. O cara não é nem cristão, mas ele usava esse princípio. Sabe qual é o problema, irmãos? É porque nós queremos cobrar da igreja que ela corresponda a algo que a gente não explicou, que a gente não esclareceu.
Nós queremos que o povo viva um evangelho que nós não estamos gastando tempo para explicar, para trazer clareza. Então nós estamos condenando pessoas que nós nunca nos dedicamos a trazer entendimento. Como estão entendendo isso? Às vezes é muito complicado, sabe por quê? Porque o entendimento ele te liberta. Então se eu quero manter você aprisionado, eu não gero entendimento. Se eu quero manter você debaixo do meu controle, eu não gero entendimento. Irmãos, qualquer pessoa, qualquer situação pode roubar de você o que você sentiu. Você pode participar de uma reunião como essa, sentir a presença de Deus. Você pode participar de uma reunião como essa e sair daqui profundamente emocionado. Você pode chorar o culto todo, sentindo a presença de Deus. Aí na hora que você sai daqui, você vai saindo ali na avenida, o cara tranca você, você dá um freio, abençoa ele, manda ele ir para casa do chapéu. Você perde rapidamente tudo que você sentiu. Qualquer situação difícil rouba de você o que você sentiu. Você pode sair daqui profundamente emocionado, até alguém contrariar você, e você... Qualquer situação, qualquer pessoa rouba de você o que você sente. Mas acredite em mim, ninguém pode roubar de você o que você entendeu. Nenhuma situação, por mais difícil que ela pareça ser, pode tomar do seu coração o entendimento que você alcançou. Por isso, muitos de nós, líderes, não queremos que você entenda. Porque se você entende, eu não posso te controlar, eu não posso te manipular. É por isso, irmãos, que muitos de nós estamos desenvolvendo ministérios baseados na emoção. Ministério para muitos de nós é acalentar pessoas feridas, então é uma troca de chapéu. Eu sou um líder carente, porque eu quero que você fique o tempo todo dizendo que eu sou o seu líder, e você é um discípulo carente, porque você está ferido. Então eu faço de conta que te pastoreio, e você faz de conta que se submete. E a gente vive nessa relação emocional o tempo todo. Assim eu posso manipular você. Não é essa a nossa ideia, não é esse o meu intuito. Eu quero que você entenda. Vai ser mais difícil de eu conseguir te controlar, não é nem essa a minha intenção. Quando nós começamos a falar sobre isso, alguns anos atrás, alguém chegou para mim e falou assim: pastor, toma cuidado, você está criando cobra para te picar. Eu falei: é assim mesmo. É assim mesmo que a gente pensa. Porque quando você, irmãos, gera entendimento, você vai gerando filhos maduros que vão poder avançar. Então nós vamos poder, irmãos, ganhar pessoas, consolidar, enviar, né, aqueles 4 pilares. Só que além de ganhar, consolidar e enviar, nós precisamos aprender a emancipar. Porque não adianta enviar e continuar controlando. Eu preciso emancipar e dizer: meu amigo, vai, e não peques mais. E você pode, o que você não pode é pecar. Você não é obrigado a ficar, você pode ir. Porque foi para isso, irmãos, é para isso que nós criamos os filhos. Sim ou não? Irmão, meu filho tem 12 anos, nós estamos naquela fase de: oh meu Deus, está ficando adolescente. Daqui a pouco ele vai ficar jovem, aí vai dizer assim: oh meu Jesus, é jovem. Daqui a pouco ele vai avançar um pouquinho na idade. Se não sair, a gente vai dizer assim: rapaz, esse menino vai ficar aqui até quando, moço? Aí chegar uma idade, nós vamos chamar ele e vamos dizer: ei, meu filho, vai procurar viver, senhor. Não vai casar, não vai arrumar ninguém, não vai arrumar um emprego, não vai... Não é assim? Porque começa a se incomodar. Filho foi feito para ser criado, não é? Você gera, cria. Daqui a pouco você tem que emancipar, irmão. Então nós estamos na fase de gerar entendimento. Gerar entendimento, porque o entendimento vai te libertar. Agora, como que entende se ao invés de simplificar, nós estamos dificultando? Não tem como entender. Então alguém precisa simplificar para que outros possam entender o Evangelho. O Evangelho é simples, irmãos. É justamente isso que Filipe faz. Você está entendendo o que você está lendo ou não? Deixa eu te explicar. E aí ele prega as boas novas. Você não vê Filipe dizendo assim: não, é porque o Calvino disse, Armínio, não, porque
o pré-milenismo histórico, estrutural das galáxias. Não. Ele pega o texto e fala assim, cara, está aqui, ó. Isaías 53, é o servo sofredor. Ele vai morrer. Ele vai tirar o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só isso. Não tem muito assunto, não tem muita... Ele simplifica o Evangelho. Como que termina tudo isso? Ele fazendo um curso de batismo nas águas. Demorou 4 meses. 4 meses depois eles se encontraram para batizar. Foi assim? 6 meses de escola de líderes. E aí ele começou a pregar o Evangelho por aí. Até que o Evangelho chegou na Etiópia. Foi assim? Não. Você entendeu? Entendi. Ô amigo, está vendo aquela lagoa ali? Encosta ali. Vamos descer aqui rapidinho. Você crê? Eu creio. Pronto, meu filho. Vai lá, prega o Evangelho. Simples assim. A gente complica demais, irmão. A gente complica demais. É só isso. Então o que Filipe faz? Filipe mostra para aquele eunuco que as escrituras estão falando a respeito do Messias, e que era necessário que o Messias sofresse, e depois que o Messias sofresse, ele entrasse na sua glória. Ponto, é só isso. Pastor, a Páscoa é porque a Páscoa lá é fala... Não, irmãos, a Páscoa é só o entendimento de que o Cordeiro sofreu, morreu, ressuscitou, e está sentado à destra do Pai, ponto. Tem nada a ver com coelhinho, O problema é que a gente quer judaizar a Páscoa. A Páscoa não é judaica, a Páscoa não é cristã, a Páscoa é de Cristo, a Páscoa de Jesus, a Páscoa do Senhor, a Páscoa de Deus, ponto. E a mensagem é essa: o Cordeiro morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai, vai voltar, e acabou a conversa. Irmãos, é isso que eu ensino aos meus filhos. Papai, a Páscoa, então nós vamos pegar a quarentena, e todo dia, meu filho, eis o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Esse Cordeiro era necessário sofrer, morrer, por causa disso, disso e disso. Esse Cordeiro se submeteu, morreu, só que ao 3º dia ele ressuscitou. Ele está sentado à destra do Pai, e um dia ele vai voltar. Acabou a conversa, meu amigo. Isso é Evangelho. O problema é que nós queremos ser intelectuais demais, então a gente começa a complicar as coisas. Eu falei para um amigo meu uma vez, eu falei, macho, simplifica a tua fala, cara. Porque assim, é muito bom que tu fala, mas se eu passar 5 minutos te ouvindo, se eu fizer assim, ó, olhar para o lado e voltar a te ouvir, acabou, eu me perdi. Porque é tanta palavra difícil que eu não sei mais como... Meu amigo, simplifica. Porque se eu simplifico, você entende. E o meu propósito não é que você saia daqui dizendo, uau, que mensagem. Não, eu só quero que você saia daqui dizendo assim, entendi. Pronto. Cumpriu o propósito. Irmão, se você entender tudo e não sentir nada, eu estou satisfeito. Rapaz, eu não senti nada nessa palavra. Amém. Você entendeu? Entendi. Acabou. O propósito não é que você sinta, é que você entenda. Então Filipe pega, irmãos, e explica que Jesus, ele é essa figura sofredora, que ele seria maltratado. Você entende isso? Filipe explica para o eunuco que Jesus teria uma morte vergonhosa. Ele explica que essa morte seria a morte de cruz. Só que ele explica também que esse não é o fim da história. Ele explica que a história não acaba aí. E aí é que vem a boa notícia. A boa notícia é justamente a notícia de que Deus o ressuscitou dos mortos. A boa notícia é que Deus o exaltou em glória. Esse entendimento seria suficiente para eu e você vivermos toda a nossa vida para a glória de Deus. Só esse entendimento é suficiente, irmãos. Por causa do sacrifício, da morte e ressurreição, por causa do que Deus fez, é que Ele está juntando para si uma família espiritual. Ele está juntando para si um povo. Amém? Então a simplicidade do Evangelho precisa ser resgatada no nosso tempo.
O Evangelho, irmãos, é simplesmente um glorioso anúncio do que Deus fez por meio da vida, ressurreição e morte de Jesus. Ponto. Olha o resultado, lê comigo o verso 39. Então nós lemos, você entende o que você está lendo? Aí o cara fala, não entendo. Aí o que Filipe faz? Verso 35. Ele começa a explicar as boas novas a respeito de Jesus. Aí, olha o resultado disso. Você entendeu? Aí o cara fala, entendi. Aí o que ele faz? Batiza. Depois que ele batiza, olha o verso 39. Verso 38. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais. Diga comigo, não o viu mais. E cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Olha o resultado. Você entende o que você está lendo? Não. O que você está lendo quer dizer isso, isso e isso. Entendeu? Entendi. Então vamos lá. Batizou. Batizou, batizei. Saiu da água, sumiu. Presta atenção, irmãos. Quando ele sai da água, o Espírito então pega Filipe e já tira dali. Ele já pega Filipe, irmãos, e já leva embora repentinamente. A Bíblia diz que o eunuco não o viu mais. Ele não viu mais Filipe. Ele simplesmente segue o seu caminho cheio de alegria. Filipe é levado embora, né, ele vai para Azoto, e assim, essa localidade ficava a mais ou menos 30 quilômetros do lugar que eles estavam. Ele é levado para uma distância considerável. O etíope, irmão, segue sua viagem. Ele não se preocupa com Filipe. Ele não fica atrás de Filipe. Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina que a mensagem do Evangelho, ela não está limitada à presença do mensageiro. Você está entendendo isso? Filipe prega o Evangelho, o cara é transformado, e agora, se você entende, você não precisa mais de mim. Que é isso, pastor? É a verdade, irmão. Por isso que eu quero que você entenda. Por que eu não quero? Por que muitos de nós líderes não queremos gerar entendimento? Porque eu quero que você dependa de mim o tempo todo. Você deu uma topada na rua, pastor, deu uma topada. Querido, se você entende o Evangelho, me esquece. Vá viver a sua vida, vai propagar o Evangelho aonde Deus te levar. O cara promove uma transformação na vida de um eunuco, irmãos, e some. A mensagem do Evangelho não está limitada à presença do mensageiro. O Evangelho continua fazendo efeito, mesmo o mensageiro não estando mais presente. Você está entendendo isso? Filipe não estava mais com aquele etíope, porém o etíope continuou pregando o Evangelho. É por isso que quando você sai daqui, a mensagem continua ecoando dentro de você. Tem gente que a semana falou para mim assim, pastor, eu cheguei em casa em crise, semana passada. Depois que eu ouvi aquilo ali, eu saí atordoado. É porque o Evangelho não está limitado a um homem, irmãos. Saia de perto daqueles que dizem que o Evangelho você só pode receber se for dele. Não. O Evangelho não está limitado à presença do mensageiro. O etíope vai para um lado, Filipe vai para o outro, Filipe vai para Cesareia, irmãos. Muito provavelmente Filipe prepara o caminho, sabe para quê? Com a pregação do Evangelho, ele prepara o caminho para Pedro encontrar Cornélio depois. Ele já vai para outra missão, ele já vai desenvolver outra coisa. O eunuco continuou pregando as boas novas, até chegar na Etiópia.
E assim, irmãos, o evangelho ia sendo propagado, porque você entende, depois você propaga, e aí você vai gerando vida. É assim que funciona o evangelho. O problema é que não entendemos, e como iremos propagar se não entendemos? Então veja quão precioso é quando alguém alcança o entendimento do genuíno evangelho, irmãos. Nós não podemos ter o entendimento errado das Escrituras. Se tivermos o entendimento errado, teremos a conduta equivocada. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Por isso nós precisamos daqueles que irão trazer clareza e entendimento do genuíno evangelho. Nós precisamos de facilitadores, de homens que irão comunicar a simplicidade do evangelho no seu dia a dia. Homens e mulheres que irão comunicar, irmãos, o genuíno evangelho na maneira como eles vivem. Então nós precisamos ter o entendimento correto do evangelho, para que tenhamos a nossa conduta alinhada com o evangelho. Vocês estão entendendo isso? O genuíno evangelho precisa moldar a nossa conduta. O genuíno evangelho precisa definir a maneira como nós vivemos. Por isso a nossa preocupação sempre deve ser: você está entendendo o que você está ouvindo aqui? Você está entendendo o evangelho? Você está entendendo o que está sendo proclamado? Você tem entendido o genuíno evangelho de Jesus? Amém, gente? Por isso o meu desejo não é que você saia daqui sentindo. O meu desejo é que você saia daqui entendendo. Eu não quero que você faça nada por emoção. Nós já falamos sobre isso, esse é o pedido de Deus. Abraão, pega o teu filho e caminha 3 dias, para tu me entregar ele. Irmão, 3 dias é um tempo suficiente para as emoções se acalmarem. Deus está dizendo assim: Abraão, eu quero que você faça para mim uma oferta, mas eu não quero que você faça por emoção, eu não quero que você faça por impulso. Eu quero que você caminhe 3 dias, porque 3 dias é o tempo das emoções se acalmarem dentro de você. E aí depois de 3 dias, o que você entrega já não é mais por emoção, já é por convicção. Irmãos, o que você promete para Deus, domingo, meio-dia, depois de um culto desse aqui, precisa ser colocado à prova. Eu quero ver você se manter quarta-feira. Eu quero ver tu acordar quarta-feira dizendo assim: rapaz, eu prometi um negócio domingo, eu vou viver. Esse negócio que eu falei com Deus, eu vou cumprir. Sair daqui emocionado, prometendo tudo para Deus é muito fácil. Eu não quero que você faça por emoção, eu quero que você faça por convicção. Amém? Então nós estamos vivendo uma época onde o evangelho precisa ser propagado. E eu vou confessar para você, irmãos, para mim é muito empolgante fazer parte de tudo isso. Para mim é muito empolgante trazer clareza sobre o genuíno evangelho. Eu não estou preocupado em impressionar, irmãos. E talvez esse seja o segredo, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de liberar a sua palavra em alguns lugares estratégicos. Porque eu não quero que as pessoas saiam impressionadas com uma mensagem. Eu quero que as pessoas saiam tocadas pelo verdadeiro evangelho. Então, simplificando o evangelho, a mensagem essencial que as pessoas precisam ter é: Deus, por meio da vida perfeita, da morte expiatória e da ressurreição física de Jesus, salva todo o seu povo da ira divina e o leva à paz com Deus. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem do evangelho. Promete uma ressurreição plena e uma restauração de toda a ordem criada, para todo sempre e para louvor da sua glória. O evangelho, irmãos, nos fala de que o Senhor nos salvou, e Ele não nos salvou das garras do diabo, Ele nos salvou do juízo divino, e foi Ele que fez isso, não foi por nós.
é obra totalmente de Deus. Eu e você não poderíamos nos auto-redimir, eu e você não poderíamos nos salvar. Essa é a mensagem do verdadeiro evangelho. Amém? Essas são as boas novas. Esse é o evangelho que precisa ser sinceramente pregado nas nossas igrejas. Agora, preste atenção. Algo me preocupa. Porque quando eu olho para esse episódio de Filipe e do eunuco, eu vejo o efeito que o genuíno evangelho promove. Eu vejo o efeito que o verdadeiro evangelho promove na vida de uma pessoa. E quando eu olho para a nossa realidade, eu vejo que essa mensagem não ocupa o centro das nossas igrejas. Por isso a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. Conflitos desnecessários, exaustão nos relacionamentos. Irmãos, nós temos relacionamentos que estão exaustos, parece que você não aguenta mais olhar para a cara de algumas pessoas. O que está acontecendo? Se o evangelho de fato ocupa o centro das nossas igrejas, por que isso está acontecendo? O questionamento que me veio no coração, enquanto eu escrevia, foi justamente: onde está o poder salvador do evangelho? Onde está o poder transformador que pega um homem que não tinha entendimento nenhum e faz dele um proclamador das boas novas? Por que dia após, irmão, domingo após domingo, a gente está ouvindo o evangelho e não tem a nossa vida transformada? O que está acontecendo? A impressão que eu tenho é que a gente vai para a igreja e sai de lá emocionado, mas 2 dias depois acabou a emoção e a gente volta a viver a nossa vida de sempre. Sabe o que acontece? Tem um livro chamado A Testemunha. Esse livro é de uma... eu não vou lembrar aqui o nome da autora agora, mas eu escrevi aqui um testemunho que ela dá. Ela está falando do seu pai, né? E é muito interessante porque ela conta a história de uma jovem alemã, que o pai dessa jovem, ele era um pró-comunista fervoroso. Era um cara, irmãos, que matava e morria pelo comunismo. Só que ele se tornou um anticomunista ferrenho. E ela fala o que promoveu essa transformação tão profunda na vida do seu pai. Ela diz que foi algo simples. Ele colocava no comunismo toda a sua esperança. Então ele tinha o comunismo como a fonte de transformação do mundo. Um dia ele participou de uma reunião e o auditório estava aqui, e ele ficou próximo de uma porta, de uma sala, ele ficou próximo ali da sala. E ele diz que ele ouvia alguém falando sobre o comunismo, coisas muito boas, só que ele ouviu o que estava acontecendo dentro da sala. E ela conta que o seu pai ouvia um discurso, mas o que ele estava ouvindo dentro daquela sala era uma atitude que contrariava o discurso que ele estava ouvindo. Estão entendendo isso? Então ele diz que ali ele abriu mão, ele viu que aquela ideologia de fato não iria promover a transformação necessária. Ele se frustrou com o comunismo. Por quê? Só porque ele ouviu um discurso, mas na sala ele ouviu gritos. Ele ouviu ali um discurso de esperança, mas na sala ele ouviu gritos de dor, de sofrimento. E a escritora, ela faz esse paralelo com o evangelho. Ela diz que
num ambiente como esse, por que nós não somos transformados? Porque no plenário nós estamos ouvindo uma mensagem de esperança, mas nas salinhas secretas são gritos de dor. Isso me pegou, irmãos. Confesso para você que isso me pegou. Porque diante do público, vamos dizer assim, nós estamos falando de uma mensagem de vida e de esperança, de cuidados. Nós estamos falando de amor, nós estamos falando de mesa do Senhor. Nós estamos falando de receber o outro, de ajudar o outro. Mas nos lugares escondidos, nas pequenas mesas, nas relações isoladas, o que se ouve são gritos de dor. Nós estamos repartindo o pão aqui, ó, mas nas salinhas isoladas nós estamos repartindo vômitos. É por isso, irmãos, que nós chegamos nas reuniões, ouvimos uma mensagem, mas não temos a nossa vida transformada. Isso acontece nas nossas igrejas, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas não estão interessadas em apenas ouvir as boas novas num culto de domingo. Elas estão interessadas em ver as boas novas em ação através da sua vida. Agora é hora de você dizer amém, irmão. Elas não estão interessadas em vir numa reunião como essa, ouvir uma pregação legal e ir embora para casa. Porque nós estamos confundindo as pessoas, sabe por quê? Porque aqui nós ouvimos uma mensagem, mas quando a gente olha para a vida, nós estamos vendo ações e atitudes que contrariam o que está sendo dito. Você entende isso? Olha só o que Isaías fala, abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Deixa eu achar aqui. Isaías 5, 7. Ele fala assim, ó: pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Irmãos, isso aqui é a descrição da maioria das nossas reuniões. É a descrição da maioria da manifestação de muitos de nós. Como agentes do Evangelho, nós somos de fato a vinha do Senhor, a plantação. Paulo fala sobre isso. O mundo espera que nós venhamos liberar justiça, mas o que ele vê é morte. O mundo olha para a igreja e há uma ardente expectativa no coração da criação pela manifestação dos filhos. Há uma expectativa, o mundo lá fora, ele coloca na igreja uma expectativa. Ele espera olhar para a igreja e ver a vida do Evangelho, a verdadeira vida de Deus se manifestando. Mas quando o mundo lá fora olha para a igreja, o que ele vê é derramamento de sangue. É um irmão se levantando contra o outro. Quando o mundo lá fora olha para a igreja, ele espera ver retidão. É por isso, irmãos, que quando alguém sabe que você é crente, que vê você fazendo algo errado, ele fala o quê? Hã? Não é tu que era crente? Aí nós, irmãos, ao invés de nos arrepender e nos entristecer, a gente quer gerar um argumento. Quer dizer que vocês só cobram dos crentes, os outros grupos sociais vocês não cobram. Mas é da igreja que o mundo espera retidão. É da igreja. Você está achando ruim. Você devia achar ruim a maneira como você vive, querido.
Vai numa loja dessa de crediário e fala assim: rapaz, eu quero comprar aqui essa caixa. Bora, eu vou fazer teu cadastro aqui. Qual é a tua profissão? Pastor. Ixi, macho, passa não. Não vai passar não. Tem que arrumar aí um traficante. Bota traficante que tem mais crédito. Por quê, querido? Porque o mundo espera de nós retidão. É isso que Isaías está dizendo. O mundo olha para a igreja esperando retidão, mas o que eles encontram é gritos de aflição. Preste atenção numa coisa, irmãos. O mundo olha para nós esperando o anúncio, o entendimento, o esclarecimento do genuíno evangelho. Mas o que o mundo vê são gritos de angústia. O que o mundo vê são gritos de agonia, em meio a uma igreja que prega o evangelho na teoria, mas afligem sofrimentos na prática. O que o mundo encontra é um grupo de pessoas, irmãos, que diante de todo mundo está falando de vida, mas nos bastidores estão aplicando morte sobre as pessoas. Eu falei quarta-feira passada aqui, a mesa é um ambiente onde o assunto principal, o alimento principal é o Cristo. Ninguém que não está presente na mesa precisa ter o seu nome citado. Vocês estão entendendo isso? Essa é uma realidade. E sabe o que tem acontecido? Assim como aquele homem que se tornou um opositor do comunismo, porque ele viu um discurso que não estava alinhado com uma prática, muitos estão se tornando opositores do cristianismo. Muitos estão se tornando opositores da igreja. E não é culpa do mundo, é porque eles olham para a igreja esperando retidão, esperando justiça, e o que eles encontram é morte. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Essa é uma realidade. Muitos estão se tornando opositores do evangelho. Porque eles olharam para a igreja e eles viram justamente um efeito oposto àquele que o evangelho promove. O evangelho promove justiça, paz, alegria de espírito. E quando eles olham para a igreja, eles encontram uma guerra travada, onde um é querendo machucar o outro, um é falando do outro, um é expondo a nudez do outro. Esse não é o verdadeiro evangelho, irmãos. Quantos estão entendendo isso? Esse evangelho é falso. E assim como o verdadeiro evangelho tem poder de restaurar, o falso evangelho tem poder de ferir e de matar. Então, se a igreja de Jesus não está sendo um mensageiro do verdadeiro evangelho, nós estaremos sendo mensageiros de um falso evangelho. E se o falso evangelho está sendo proclamado, não é vida que nós estamos promovendo, nós estamos promovendo morte. Irmãos, se você fechar os teus olhos, eu estou caminhando para o final, me dê mais um pouquinho da sua atenção, por favor. Se eu pedir para você fechar os seus olhos e lembrar de pessoas, eu tenho certeza que você vai lembrar de várias pessoas que na nossa cidade, no seu ciclo de amizade, se tornaram ex-cristãos, se tornaram opositores veementes do cristianismo. Sabe por quê? Porque eles vieram para uma reunião como essa, para uma comunidade como essa, esperando ouvir as boas novas, de grande alegria. Mas quando chegaram nessa realidade, mergulharam na intimidade de uma comunidade local, o que eles encontraram foi uma igreja mergulhada em brigas e problemas. Aí o cara fala assim: para viver assim? Tá doido, moço, prefiro viver no inferno. Somente o verdadeiro evangelho pode colocar as coisas em ordem dentro de nós.
Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então nós não podemos continuar do jeito que nós estamos. Precisamos levantar comunidades fiéis ao Evangelho. Precisamos, irmãos, nos autoavaliar constantemente, para ver se estamos sendo fiéis ao genuíno Evangelho. Presta atenção no que eu vou falar para você, e isso é muito sério. Uma igreja com a verdade do Evangelho em sua teologia pode produzir o oposto do Evangelho na sua vida prática. Eu não quero ter uma teologia centrada no Evangelho, se a nossa vida não estiver centrada no Evangelho. Porque nós podemos ter a teologia centrada no Evangelho e a prática completamente distante dele. Nós podemos ser muito bons no nosso discurso e sermos muito ruins na nossa prática. Nós podemos, irmãos, ser muito fortes na pregação do Evangelho e sermos muito fracos na aplicação do Evangelho na nossa vida prática. É possível você anunciar o Evangelho com o seu discurso, na mesma proporção que você mancha o Evangelho na maneira como você vive. É possível eu proclamar o Evangelho domingo de manhã no culto e manchar o nome do Evangelho na segunda-feira no meu trabalho. Sabe como você pode cooperar para que essa casa se torne uma comunidade centrada no genuíno Evangelho? Centrando a sua vida no genuíno Evangelho. Ah, pastor, como é que eu faço para ajudar essa igreja a ser verdadeira? É trabalhando na pregação, é servindo na música, é servindo no kids. Não, é vivendo o Evangelho. Só vivendo o Evangelho você já está fazendo muito por essa comunidade local. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Porque isso me preocupa, irmãos. É possível você ter o Evangelho bem ajustado na sua teologia, você ter uma doutrina muito bem alinhada, mas está manchando o nome de Jesus na sua vida prática. Apocalipse capítulo 3, no verso 17, fala assim, só anota aí. Ele fala assim, ó: tu dizes, vocês estão dizendo, eu sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Esse é o discurso. O que Jesus está condenando aqui? Ele está condenando uma vida desalinhada do discurso. Ele está dizendo assim, ó, o que vocês estão falando é que vocês são ricos, é que não falta nada para vocês, é que vocês estão prosperando, mas a verdade mesmo, é que vocês são infelizes, vocês são miseráveis, pobre, cego e nu. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, cara, vocês estão falando uma coisa, o que vocês estão falando não está condizente com a vida de vocês. Como estão entendendo isso, irmãos? Você veio para o culto hoje? Está tudo bem? Vocês estão assim me olhando com a cara ruim? O que foi que aconteceu? Ele está dizendo assim, cara, o Evangelho precisa ajustar a maneira como se vive daquilo que vocês estão anunciando. Vocês estão dizendo que são ricos, que são prósperos, que não está faltando nada, mas a realidade é totalmente diferente do discurso. A doutrina de vocês está na ponta da língua, vocês estão ajustados no discurso, mas a maneira como vocês estão vivendo, irmãos, está se opondo àquilo que vocês estão anunciando. O que Jesus está apontando aqui não é, o problema não era as doutrinas que eles acreditavam. Eles acreditavam que eram ricos, que não faltava nada. O problema não era a mensagem que eles propagavam, não era o discurso que eles anunciavam. O problema é o que eles haviam se tornado como pessoa.
O pior é que eles não se davam conta disso. E ele está falando isso para uma igreja. Ele está dizendo assim, cara, vocês estão proclamando uma mensagem que nem vocês mesmos estão sendo transformados por ela. Vocês estão falando de um evangelho que nem vocês estão sendo transformados por ele. Queridos, que Jesus encontre verdade no nosso meio. Que Jesus encontre uma disposição de sermos transformados. O problema não está no que pregamos. Irmãos, o nosso discurso é muito forte, vamos dizer assim. O problema é a maneira como nós estamos vivendo. Quantos estão entendendo isso? A proposta do Evangelho nunca foi enriquecer o teu discurso. A proposta do Evangelho nunca foi melhorar o teu discurso. A proposta do Evangelho sempre foi transformar a sua vida. Então, se o Evangelho está servindo para melhorar o seu discurso, mas não tem transformado a sua vida, ele não fará efeito na vida do outro. Como estão entendendo isso? Só que aí nós temos um problema quando temos um discurso muito bom, mas uma vida muito fraca. No capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 5, ele nos dá uma palavra de alerta. Ele fala assim, olha só, você diz que você é rico, que você não tem necessidade de nada, que você é próspero. Mas sabe qual é o problema? É que eu conheço as tuas obras. É como se ele estivesse ouvindo o discurso daquela igreja e estivesse falando assim, muito legal esse discurso, palavra muito forte, só tem um problema, eu conheço vocês, eu sei que isso que você está falando aqui está totalmente desalinhado com a maneira como você vive. Muito bom essa pregação, joia, mas só tem um problema, eu conheço as obras de vocês, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É como se ele estivesse participando daquela reunião do pai da escritora. Pô, muito bom esse discurso, mas eu sei o que acontece na salinha ao lado. Muito legal você abraçar o irmão no culto, mas eu sei o que você fala dele nas mesas, escondido por aí. Muito legal você postar na internet que é muito bom fazer parte dessa igreja, mas eu sei o que você fala dela nos bastidores. Nós temos duas opções diante dessa problemática. E aqui eu quero encerrar, vou até fechar aqui para não falar mais. Duas opções. Existem duas formas de nós alinharmos a nossa vida com o evangelho que nós estamos pregando. Duas formas da gente alinhar a vida com o discurso. Ou eu começo a viver o que eu estou proclamando, ou eu preciso parar de proclamar o que eu não estou disposto a viver. É simples assim. Porque eu não acredito que Deus quer levantar uma igreja com uma mensagem forte. Porque qualquer pessoa, irmãos, que saiba ler e tenha uma boa biblioteca, ele pode ser um pregador da palavra. Qualquer pessoa que saiba ler e tenha um pouquinho de inteligência, ele pode ensinar sobre um determinado assunto. Você não precisa nem de unção para ser um mestre. Você já viu o professor de matemática sapateando e entrando no espírito para dar aula de matemática? Não precisa. Ele só precisa conhecer o conteúdo. Mas o problema, irmãos, é que nós não vamos para a escola e quando chegamos lá a gente fala assim, eu não vou mais ficar nessa sala de aula aqui não. Imagina o teu filho chegar em casa e falar assim, pai, eu não vou mais para aquela escola. Por que, meu filho? Porque o professor estava ensinando matemática, mas semana passada ele largou da mulher. Então ele não tem autoridade para dar aula de matemática. Você já viu isso acontecer, irmão? Você não quer nem saber. Você não quer nem saber como é que está a vida do professor. Você quer o conteúdo que ele está ensinando. Só que no reino de Deus não é assim que funciona. No reino de Deus, a vida de quem ensina grita muito mais alto do que o conteúdo que ele está transmitindo. Numa escola, você chega lá e fala assim, não, eu vou embora porque esse professor de história aí, ele está no 10º casamento, ele não tem vida para me ensinar não. Então eu não vou adquirir o conteúdo. Nós estamos, irmãos, transferindo isso para dentro da igreja.
Por isso não importa como que o mensageiro vive, o que nós queremos é o que ele tem para ensinar. Sabe por quê? Porque nós queremos absorver o seu discurso, mas a gente não absorve a sua vida. Por isso nós, mensageiros, aprendemos. Nós aprendemos o que a igreja quer, o que o povo quer. O que o povo quer? O povo quer um conteúdo. Então eu não me importo de alinhar a minha vida. O que eu faço? Melhoro o meu conteúdo, melhoro a minha fala. Então eu não me importo de chegar aqui, ser um péssimo pai para o meu filho, ser um péssimo marido para minha esposa, mas ser um bom pregador. Porque eu sei que você vai receber a pregação. Porque você não está em busca de um padrão de vida, você está em busca de um discurso para melhorar o teu discurso. Por isso que nós temos, irmãos, mensageiros que a vida não fortalece a mensagem. Então você vem aqui domingo, ouve o discurso, vai embora. E nós entendemos isso. É como se a gente tivesse pensado assim, cara, não precisa mudar de vida não, o povo só quer uma mensagenzinha. O povo só quer pão para comer. Eles vêm aqui em busca de pão, eles não vêm aqui em busca de vida. Então vive de qualquer jeito, o importante é o teu ministério. Tua vida pessoal pode estar fora do trilho, o importante é a tua vida ministerial. E aí nós temos excelentes pregadores, que estão com a vida totalmente desajustada. Excelentes cantores gospel, que estão entrando nas páginas de fofoca do mundo gospel. Chamam mais atenção com a vida desajustada do que com a mensagem que propagam. Sabe o que Deus quer fazer conosco? Como Ele fez com Filipe. Levar em determinadas pessoas, gerar entendimento. Depois que o verdadeiro evangelho é anunciado, o mensageiro some. Não saia daqui lembrando do meu nome. Você nem precisa saber qual é o meu nome. Eu não quero que você saia daqui em casa e diga assim, nossa, que palavra que o pastor Rogério. Saia daqui lembrando da mensagem que foi propagada. Porque a mensagem é mais importante do que o nome do mensageiro. Nós estamos propagando o nome dos mensageiros muito mais do que a mensagem que está sendo propagada. Eu penso que o desejo de Deus é que o evangelho corte a sua vida, é que o evangelho promova profundas transformações na maneira como você vive o dia a dia, muito mais do que enriqueça o teu discurso. E eu queria orar por você nessa manhã. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor e tudo que você ouviu nessa manhã, você pudesse ponderar. Tenta não se movimentar, tenta não se distrair. Vamos terminar já. Mas eu queria que você ponderasse o que você ouviu. Se você acha que não tem nada a ver, então descarta. Amém, tranquilo. Não, eu não concordo, não é assim, beleza, amém. Acabou. Mas se você acha que faz sentido, então eu queria que você fechasse os teus olhos e você se colocasse diante do Senhor. E enquanto nós adoramos, você liberasse o teu coração, você clamasse para que o Senhor ajustasse a tua vida com a mensagem do evangelho. Eu queria que você tivesse coragem para permitir que o Senhor entre no seu coração, entre na sua vida prática, na sua vida diária, e mude em você tudo que precisa ser afetado.